das pessoas. Vamos continuar na palavra de Deus em Filipenses, e hoje a gente termina Filipenses. Então, abra em Filipenses 4, tá bom? Apesar de um pouquinho mais, eu quero ler do verso 10 ao verso 14. Filipenses 4, de 10 a 14. Vivendo o evangelho em meio às dificuldades. Essa é a palavra de hoje, vivendo o evangelho em meio às dificuldades. Já compartilhamos desta epístola e hoje chegamos a uma conclusão, mostrando que o evangelho em Cristo Jesus é muito mais o que eu vivo do que aquilo que eu digo. Às vezes nós afirmamos algumas coisas, mas as nossas afirmações não são demonstradas na prática. O Evangelho, a palavra de Deus, no texto em que vamos ler, é vivenciado tanto pela igreja de Filipos, quanto pelo apóstolo Paulo, que plantou aquela igreja. Você pode acompanhar a leitura, estou lendo na NVI, Filipenses 4, de 10 a 14. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Amém? Vamos olhar para o texto. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. É uma resposta à igreja. Aquele que era o missionário que plantou a igreja, agora está em prisão e vivendo momentos de dificuldade. Ao ouvir a situação na qual vive o missionário, a igreja envia Epafrodito, um dos seus membros, para que este também venha levar uma oferta para Paulo. E ao receber esta oferta e saber notícias da igreja, ele escreve uma carta de volta. E quando eles vão levando esta carta, ele traz ensinamentos, traz gratidão, exaltação ao Senhor e orientações de como devemos viver. Para concluir esta carta, ele apresenta agora a versão prática da vida cristã. Porque a vida cristã é mais o que eu vivo do que aquilo que eu digo. E nós estamos iniciando a campanha sobre compaixão, e a compaixão é manifesta através do que eu faço, mais do que aquilo que eu digo. Vivemos uma geração que gosta de dizer coisas. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Tem opinião sobre política, sabe tudo sobre futebol, sabe sobre estrutura social, você sabe sobre todas as coisas. Parece que o Google fez gerar um monte de pessoas com um certo Googlezinho na cabeça, né? Pergunta, eu entendo de tudo. E logo você está querendo dar o seu posicionamento, a sua opinião. Olha, o certo é assim, faz assim, caminha assim. A outra coisa que nós temos vivido esse tempo é um tempo de imagens. Seja imagens de foto. Quando nós chegamos a um tempo, só falando nesses dias, o problema que aconteceu ali na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, e aí está todo mundo ajudando, mas a maioria vai postando foto. Aquele negócio da Bíblia, sabe? Aquele não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda, ou não saiba a esquerda o que fez a direita, parece que a gente esqueceu. Eu tenho que postar no Face, eu tenho que postar na rede social. A palavra de Deus não é mais ide, tende compaixão, é ide, fotografar e cristão.
Se não tiver foto, não valeu. Essa é algo que precisamos pensar e repensar. Porque o amor e a graça do Senhor são frutos da ação de Deus em nossa vida e não da nossa ação na vida de alguém. O Evangelho é aquilo que nós vivemos em Cristo. E no texto que nós compreendemos, nós vemos uma igreja agindo na graça do Senhor Jesus. Olha o que a igreja faz. No verso 10 e o verso 11, diz assim: alegro-me porque finalmente vocês renovaram em seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-la. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me de toda e qualquer circunstância. É interessante a declaração de Paulo, que a minha ação de compaixão não deve ser fruto da necessidade do outro, mas fruto do amor de Deus no meu coração. Quando a palavra de Deus está em minha vida, eu preciso agora viver e refletir a glória de Deus. E quando eu vivo e reflito a glória de Deus, eu sou um participante ativo na obra do Senhor nosso Deus. Aquela igreja sabia quem era o missionário. Sabia qual era a vida em que Paulo estava vivendo. E por saber de tudo isso, o coração da igreja disse: nós precisamos ser instrumentos de graça. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é ser instrumento de graça para transformar outras vidas. Paulo, ou Jesus mesmo, diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que é uma justiça exceder a dos fariseus? Os fariseus faziam mais ou menos assim: eu ajudo quem pode me ajudar. Se aquela pessoa não puder me ajudar, eu não vou ajudá-la. Quase sempre nós mudamos isso para uma pergunta: ajudar alguém? E o que é que eu ganho com isso? Ir para a igreja? O que é que eu ganho com isso? Dar uma oferta de missões? O que é que eu ganho com isso? Até a nossa forma de ver o Evangelho parece que deturpou o que é o Evangelho. Nós começamos a servir a Deus e a participar do cuidado com outras pessoas, às vezes pela forma errada. Pelo menos 3 formas erradas. Alguns estão querendo viver compaixão, viver o Evangelho de Cristo a partir da culpa. Outros querem viver a partir do medo. E outros a partir da ganância. Qual é o seu estado, o seu modo desses 3? Espero que nenhum. Como é a partir da culpa? Eu sou um pecador, para que Deus tenha misericórdia de mim, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou fazer aquilo, eu já fiz tanta coisa errada, e agora eu preciso fazer coisas certas, porque eu sou culpado de tantas as coisas erradas que eu fiz. Não estou dizendo que você é inocente, ou que eu seja inocente, mas estou dizendo que se a nossa motivação de servir alguém seja a nossa culpa ou o que eu fiz de errado, eu não compreendi o Evangelho de Cristo. Talvez alguém esteja dizendo: você é culpado, faça isso, colabore com missões, mas não é essa a sua motivação. A segunda motivação errada é através do medo. Não, porque se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa de ruim na minha vida. Se eu não exercer compaixão, se eu não viver o Evangelho de Cristo, vai acontecer algum problema. Vai acontecer. Tem gente que até começa a achar que Deus é mau. É tão mau. Imagina que Deus está assim: meu filho, pisou fora do caco, eu estou te acertando. A gente está pensando algo desse jeito. Aí não, porque se eu fizer isso, eu vou entregar a oferta para missões, eu vou entregar o dízimo. Sabe por que eu vou entregar o dízimo? Porque se eu não entregar o dízimo, alguém vai adoecer lá em casa, sabe? Já vi até alguém dizer, que você não entrega na oferta de missões, você entrega na farmácia. E aí vai fazendo medo.
Pessoas adoecem sendo fiéis ou sendo infiéis. Não tem nada. E graças a Deus, aqueles que trabalham para que possamos ter medicamentos para cuidar. Me lembro que uma vez alguém disse: ah, pastor, é muito ruim andar de óculos, né? Eu digo: não, graças a Deus quem inventou óculos. Senão não ia ler nada. Eu gosto muito de ler. É muito bom ter um óculos. É muito bom. E aí, quando o meu está ficando ruim, eu já falo e troco por outro que fica adequado. Então, não sirva a Deus por medo. Mas tem o terceiro, que é aquele que quer servir a Deus por ganância. Qual é o ganancioso? Olha, se você fizer isso, Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe dar 10 vezes mais, 50 vezes mais. Olha, você vai ser próspero, você vai ser isso. E a pessoa começa a não viver com paixão, mas a viver a ganância. Parece que o evangelho é quase que uma toma lá da cá, e tem alguns que acham que é um investimento em que eu vou colher frutos aqui nessa terra. Quando alguém me pergunta: quanto que eu vou ganhar se eu servir a Deus? A minha resposta é: você vai ganhar seu peso em ouro. Verdade. E quando é que eu recebo? Quando chegar no céu. Se quiser ter pressa para chegar lá, para quer receber logo, melhor não, né? Espere o tempo certo. Mas essa igreja está pronta a servir ao missionário, segundo nós olhamos aqui, porque o coração dela é um coração grato. O evangelho é aquele em que eu posso viver muito mais do que eu falar. A pessoa precisa ver e reconhecer que nós somos servos de Deus, para que se cumpra a palavra de Cristo, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que bom que a igreja de Filipos é uma igreja com uma visão missionária. Que bom que a igreja de Filipos é uma igreja com visão de compaixão. E agora, a vida pessoal. Nós vamos olhar para um verso e depois a gente vai olhar um depois e um antes, tá bom? Olha aí no texto que provavelmente você já disse, já viu, já olhou em carro, já até colocou adesivo em algum lugar da sua vida, em Filipenses 4:13. O que é que diz aí? Tudo posso. Vamos dizer juntos novamente? Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Amém? Pastor, então a palavra de Deus diz que o crente pode todas as coisas. Mas vamos olhar por 2 versos que estão ao redor dele. Eu quero começar com 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas... Tudo posso naquele que me fortalece, está dizendo, eu posso continuar fortalecido em Cristo no meio das minhas tribulações. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A minha fé, a minha prática de vida, é aquela que é manifesta mesmo em meio às tribulações. Ele está dizendo à igreja, foi bom vocês participarem das minhas tribulações. O servo de Deus passa por tribulações. Você gosta de promessa de Deus na sua vida? Você é daquele que quando vê uma promessa diz assim, recebo, que bom. Aí vai uma para você, promessa de Jesus. No mundo tereis aflições, amém? Eu ouço um recebo aí, a gente fica dizendo, misericórdia, Senhor. Mas a palavra de Deus mostra que nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades. É nesta hora que é necessário viver o evangelho, em que vai se separar aqueles que têm um discurso de fé e aqueles que têm uma vida de fé. Aqueles que têm uma palavra de que servem a Deus, ou aqueles que têm uma atitude de vida no Senhor. Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado porque vocês passaram,
ou vieram em meu socorro em meio às minhas tribulações. Então, algumas coisas para a gente entender aqui. Primeiro, a tribulação que nós passamos nem sempre é consequência de pecado. Porque às vezes alguém está passando tribulação e diz, meu Deus, o que é que eu fiz? Parece aqueles amigos de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó começa a passar por tribulações e lá aparecem seus amigos. Amigos da onça, aquele ali. Aí eles começam a dizer para Jó assim, Jó, eu sei porque que tu está passando dificuldade. Olha bem aí se você não maltratou alguém. Olha se você não ficou maltratando um estrangeiro. Eles vão fazendo uma lista de coisas. Se você olhar com calma aquele texto, os amigos de Jó estão procurando justificativas de erros na vida de Jó, para que ele tenha passado por dificuldades. A dificuldade vem na vida de todas as pessoas. Então, meus irmãos, em lugar de sair procurando culpa para a situação difícil em que você está vivendo, saiba que em Cristo Jesus nós passamos por situações difíceis e nós podemos transpô-las. Basta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou passando tribulação? Posso todas as coisas até perseverar naquele que me fortalece. Vamos dar uma olhada no livro de Tiago. Ah, como eu gosto. Eu quero aprender a orar com os irmãos aqui, sobre o livro de Tiago. Capítulo 1. Depois a gente vai voltar, tá bom? Para a gente fazer aquela lista ao contrário ali, porque eu pulei o verso 12, mas eu vou voltar para ele. Tiago 1, 2. Começa dizendo sobre aflições e dificuldades, mas começa fazendo uma leitura diferente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de que passardes por diversas provação é motivo de alegria, não de murmuração. Aqui a gente já vai aprendendo como é que a gente deve reagir na hora da dificuldade, com gratidão ou com murmuração. E aí vai dizer para nós, no verso 3 e 4, o que Deus está fazendo na nossa vida quando estamos passando por tribulações. E eu quero, então, convidar você a mudar uma pergunta. Vamos olhar o verso 3 e 4? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltarem coisa alguma. A provação, as aflições, são Deus nos dando maturidade e integridade de fé. São Deus trabalhando na nossa vida. Por isso eu tenho motivo de grande alegria. Olha, Deus está me dando a oportunidade de crescer no Senhor Jesus, de crescer em Deus. E aí, pastor, mas eu estou passando um momento difícil, e eu não sei como viver este momento. Ok, eu entendo que estas coisas são coisas que podem me ajudar, mas como é que eu vou viver de tal forma que isso possa me ajudar? Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ok, vamos usar esse texto dentro do contexto, sabe? Sabedoria para quê? Para enfrentar as dificuldades e provações. Não use esse verso para você passar no vestibular. Deus diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus me dá sabedoria, agora eu quero passar no Enem porque eu fiz essa oração. Espero que você estude, se dedique. O Enem é uma verdadeira aprovação e para alguns uma tribulação.
E Deus vai lhe ajudar, mas ele está falando de sabedoria para a vida. O livro de Tiago é um livro de prática de vida. Quando nós estivermos passando por dificuldade, vamos orar ao Senhor. Como é a nossa oração? Deus, me dê sabedoria para viver esse momento. Me dê sabedoria para viver diante do Senhor. E aí a gente vai mudar a pergunta. A maioria de nós fazemos a seguinte pergunta: por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que isso? Vamos voltar aos 2 versos anteriores. Deus está trabalhando em nós para que tenhamos uma vida de maturidade. Então, em lugar de perguntarmos a razão pela qual estamos vivendo momentos de tribulação, nós precisamos conversar com Deus sobre a motivação, ou para que Deus está trabalhando em nós. Então, quando você está passando dificuldades, mude a oração. Em vez de perguntar a Deus, por que isso acontece comigo? Você ora e diz: Deus, para que isso está acontecendo comigo? O que tu está trabalhando na minha vida através dessa aflição? O que o Senhor está trabalhando na minha vida no meio desta tribulação? Porque agora o meu discurso de fé vai ser uma prática de fé. E a prática é fruto da nossa experiência com Deus. Tiago diz que Deus vai nos dar maturidade. Agora eu quero ler com vocês, voltando a Filipenses 4:12, o exemplo de quem vive maturidade. O exemplo de quem vive maturidade cristã, ou seja, maturidade na sua obediência a Deus, é que a obediência ao Senhor transcende as circunstâncias. Não é a circunstância que vai estabelecer qual é o meu nível de relacionamento com Deus ou de fé. É o meu nível de relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, que vai me levar a ler as circunstâncias e provações que eu estou vivendo. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não olho e digo: Senhor, será que eu estou vivendo com Deus assim, de outra forma, e está chegando na minha vida? Mas é o contrário. É quando a gente tem intimidade com Deus, você olha para a situação ao redor e diz: Senhor, essa situação não é maior do que meu amor por Ti. Não é maior do que Tua graça em minha vida. Eu vou passar por ela. E no verso 12, Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí vamos juntos no verso 13. Posso, ou tudo posso, naquele. Eu posso continuar fiel a Deus bem alimentado ou passando necessidade. Eu posso continuar fiel a Deus de buchinho cheio ou com fome. Eu posso ter uma vida fiel ao Senhor se a minha cama é uma cama macia com ar-condicionado, ou se eu durmo numa esteira, daquelas de palha de babaçu e coloco um cofo para servir de travesseiro. Eu posso todas as coisas. Não há diferença nas circunstâncias da minha vida quando a minha vida está fundamentada em Cristo. Quando a compaixão de Deus, quando é o Senhor, o Deus da minha vida. Dizer que crê em Deus é algo fácil. Dizer que nós somos fiéis ao Senhor é algo fácil. Mas e quando as coisas não saíram como você planejou? E quando seus planos foram outros planos? Como nós agimos diante do Evangelho em tempo de tribulação? Passaram-se 2 anos, agora em março completa 2 anos em que o Brasil declarou-se um país em pandemia. Posso continuar firme no Senhor
naquele que me fortalece, ainda que vivamos tempos de pandemia. Existem alguns cristãos que são bem interessantes e tristes ao mesmo tempo. Existem aqueles que, quando tudo está bem, eles querem servir a Deus. Quando a provação chega, quando a tribulação chega, ele se afasta de Deus. Porque ele começa a ter autocomiseração, pena de si mesmo. Ah, Deus não me quer. Começa a fazer aquelas ladainhas no ouvido de si mesmo e dos seus próximos. Esse não vive bem com Deus. Tem aqueles que são contrários. Quando tudo está bem, ele se afasta de Deus. Basta ter um acidente, alguma dificuldade, ele corre para Deus. Trata Deus como se fosse muleta ou moletas, sabe? Em 2017, eu tive um acidente doméstico. Nesse acidente, eu quebrei um osso do pé e passei algum tempo com o meu pé esquerdo aqui ainda. Eu ainda sei quando vai chover antes do tempo por causa desse osso aqui que quebrou, ele dói mais cedo do que os outros, viu? Melhor do que previsão do tempo aí, de alguns canais de TV. E eu fiquei em casa com primeiro engessado, depois todo aquele processo. E uma irmã muito querida me deu um presente. Duas irmãs muito queridas, muito amadas, me deram de presentes um par de moletas. Ah, foi muito bom aprender a andar de muleta. Aquele negócio ali não é coisa fácil não, viu? Mas aprendi um pouquinho a andar de muleta. Mas eu fui ficando bom. E sabe o que eu fiz com a muleta? Deixei ela lá no canto. Quando estava em outra cidade, encontrei um jovem que tinha também tido um acidente, já não podia andar. E quando eu nem conhecia aquele jovem direito. Olhei para ele estava com uma muleta pesada de madeira. Eu digo, meu pai, eu fui lá em casa, peguei a muleta, eu quero te dar um presente para ficar melhor para ti. Eu peguei e dei meu par de muletas para ele. Quando é que o senhor quer de volta? Eu nunca. Quero saber disso não. Já estou bom. Quando eu estava sem andar, eu precisei das muletas. Tem gente que trata Jesus assim. Quando você está passando dificuldade, Deus, Senhor, cuide da minha vida, vem para cá, ó Deus, e quando as coisas estão bem, você começa a dizer o quê? Obrigado, Senhor, Deus é tão bom, e vai deixando Deus de lado, vai deixando a congregação de lado, vai deixando a leitura bíblica diária de lado, vai deixando a sua vida devocional, vai deixando de ser fiel a Deus nos dízimos, vai deixando de ser fiel a Deus nas ofertas, vai caminhando para longe, mas está tudo bem. Você ainda não aprendeu a servir a Deus em toda e qualquer circunstância. A vida cristã é uma vida de fidelidade em toda e qualquer circunstância em que ela é manifesta mais na prática do que no discurso, mais na prática do que na imagem. Para concluir esta palavra, eu sei que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu sei também que é Deus quem cuida de nós em todo o tempo. O amor de Deus já está derramado no seu coração. A graça do Senhor tem tocado profundamente na sua vida. Muitos dos nossos discursos são conhecidos de todos. Compaixão, louvor a Deus, gratidão. Mas em que momento aquilo que eu digo passa a ser aquilo que eu vivo? Aquela igreja vive a graça do Senhor quando cuida do que está em dificuldade. O missionário Paulo, servo do Senhor, vive a graça e a compaixão quando sabe em que as circunstâncias não determinam o nível da sua fé, mas o compromisso de vida com Deus. Ao concluir, se você tiver com a Bíblia aberta ou com o texto aí no seu celular, a partir do verso 18, ele começa a dizer, eu recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram.
são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele está dizendo, olha que bom. Quantos missionários hoje já ouviram, já podem dizer que bom que aquela igreja, que aquele irmão é um instrumento de bênção do Senhor na minha vida? Ou será se a sua vida você está vindo ao culto, está louvando a Deus, mas não tem sido instrumento de gratidão? E ele termina nos versos 19 e 20. O 19 agora é o que ele diz para a igreja: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo, ou seja, naquele que me fortalece. Olha, Deus tem sido gracioso. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Amém. Deus tem suprido as suas necessidades. Amém. Você pode ler comigo o verso 20? Porque o verso 20 diz o que verdadeiramente acontece. A graça do Senhor, verso 20, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja glória para todo. Paulo não está dizendo, olha, esta igreja é uma igreja que pratica a palavra, que ela seja glorificada. Ou eu sou o grande Paulo, um servo do Senhor, que posso viver contente em toda e qualquer circunstância, me glorifiquem. Ele está dizendo assim, olha, tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos viver, é que a nosso Deus e Pai seja dada a glória. Quando eu vivo o Evangelho, eu estou glorificando a Deus. Quando você vive o Evangelho, você está glorificando a Deus. Nós glorificamos a Deus por nossa ação, muito mais do que por nossa canção. Às vezes, eu vou louvar a Deus. Entenda que a qualquer pessoa, qualquer que servimos, façamos como ao Senhor. Como ao Senhor. O que eu canto é bom. Gosto de louvar a Deus, apesar de ser desafinado até para cuspir. Sério? Mas eu gosto de louvar ao Senhor. Não é errado louvar ao Senhor, mas o meu diálogo, o meu discurso precisa ser com a minha ação. Deus está sendo glorificado na minha vida? A gente constrói tanta desculpa, a gente constrói tanta justificativa. Nós temos uma tendência muito grande a condenar os atos dos outros e justificar os nossos. Fulano então fez isso. Ele está errado. E você, não, mas é porque tu não sabe a minha história, tu não sabe a minha vida. Quando eu era pequenininho lá no Maranhão, eu passei por isso, agora eu sou assim. Para de construir sua vida do que você fez ou de que você viveu no passado. Você já é quem você é. Mas se você entregou sua vida a Cristo, você nasceu de novo. E agora nós vamos viver esta graça e esta comunhão do Senhor, de tal forma que Deus seja glorificado. Não glorifique o seu passado, não glorifique o seu futuro, não glorifique o que você faz ou deixa de fazer, glorifique a Deus, porque nós fazemos isso com a nossa vida. Pelo Senhor sou quem sou. E não vamos deixar com que a graça de Deus em nossa vida seja inútil, mas que ela nos leve a uma vida com Cristo. Amém? Hoje eu estou concluindo Filipenses, em que começa a mostrar a carta da unidade. A unidade que nos leva a ter Cristo como modelo. E esse Cristo como modelo leva a nos fazer viver a fé. E viver esta fé na dependência de Deus, fazendo com que a minha vida seja o que eu pratico, mais do que aquilo que eu falo. E quando isso acontece, nós podemos com certeza ver Cristo sendo glorificado. A Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Uma xíslia.